Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernanda Zeferini e hoje vou falar sobre o Coliseu, símbolo do esplendor e da grandeza do Império Romano. Quando pensamos no Império Romano, logo nos vem em mente o Coliseu, o Circo Máximo, Fórum Imperial, Arco do Triunfo, ou seja, os monumentos da Roma Imperial. Mas esse foi o último período desse importante império, você sabia? O Império Romano foi um império de longa duração. Começou em 753 a.C. com a fundação de Roma e terminou mais de 1000 anos depois, em 476, com a deposição do último imperador Rômulo Augusto. Foram muitos séculos com fases e características diferentes. De fato, de acordo com a forma de organização política do Império, podemos dividi-lo em 3 fases. A primeira fase seria o período monárquico, a segunda fase seria a república e, por fim, a fase imperial. Já gravei uma aula sobre a lenda da fundação de Roma, que inaugura a primeira fase, a da monarquia. Se você não viu, vou deixar aqui o link na descrição, vale a pena conferir. O Coliseu foi símbolo do último período, quando o império era governado pelos imperadores. Nessa aula eu vou falar sobre o Coliseu, esse magnífico monumento que sobreviveu a várias guerras, dominações e saques ao longo dos séculos. Você sabe por que o Coliseu recebeu esse nome? Na verdade, é um apelido. O seu verdadeiro nome é Anfiteatro Flaviano. Ele ganhou esse apelido na Idade Média, período que vai do ano 476 ao ano 1492. O Anfiteatro Flaviano foi construído pelo imperador Vespasiano e seus filhos no primeiro século da era cristã, onde anteriormente era a casa Domus Aurea do imperador Nero. Nero foi uma figura muito controversa, que não poupou esforços para promover-se. Construiu uma casa gigantesca, toda decorada em ouro, pedras preciosas. O imperador Vespasiano escolheu propositalmente esse lugar para mostrar que onde antes havia uma habitação para atender os prazeres de uma única pessoa, agora teria um anfiteatro romano para oferecer diversão ao povo. Sim, foi uma escolha estratégica, pois muitos estavam descontentes com as políticas externas e as taxas dos governadores. Depois das enormes construções de Nero, Roma estava à beira de um colapso. A construção do anfiteatro seria, sem dúvida, uma medida que não traria mais descontentamento, pelo contrário. Interessante ressaltar que a casa de Nero era tão grande que, mesmo após o incêndio de 54 d.C., que assolou Roma por quase uma semana, somente uma parte foi destruída. Ao longo dos séculos, foi saqueada, mas foi restaurada e há pouco tempo foi aberta para visitação ao público. Mas, voltando ao apelido, Nero, que já entendemos que gostava de coisas grandiosas e muito caras, que o exaltavam, construiu uma estátua sua gigantesca, um colosso, no lugar no qual posteriormente foi erigido o Coliseu. Daí deriva o apelido do anfiteatro, que fazia referência a essa estátua gigantesca de 36 metros que ficava ao seu lado. Não sabemos o que aconteceu com a estátua de bronze, provavelmente foi saqueada no V século pelos germânicos, quando o Império Romano estava próximo do seu fim. O Coliseu sobreviveu a terremotos, saques, tempestades e é ainda hoje símbolo do esplendor, da grandeza do Império Romano. É uma grande obra de engenharia, construído com as mais avançadas tecnologias da época. Nele aconteciam vários jogos, as famosas lutas dos gladiadores e até batalhas navais. O Coliseu contava com várias arquibancadas que podiam receber até 70 mil pessoas. Como parte da construção interna era feita de madeira, o anfiteatro contava com mais de 60 saídas para ser evacuado rapidamente em caso de incêndio. O ingresso era gratuito e os imperadores se sentavam em um lugar privilegiado. Mas com qual dinheiro os imperadores flavianos financiaram a construção de tão grande obra da engenharia? Pergunta pertinente, sobretudo porque Roma passava por dificuldades financeiras depois dos gastos excessivos de Nero. Além do dinheiro das taxas, o Coliseu foi construído com um saque dos templos sagrados judaicos. Roma havia colocado fim à rebelião judaica e conquistado Jerusalém. Com as relíquias dos templos veio grande parte do dinheiro para a construção do anfiteatro. Na foto vemos os soldados romanos vitoriosos voltando da guerra, carregando as relíquias judaicas. Então, concluindo, nós falamos sobre o Coliseu, quando recebeu esse apelido, suas características e como os imperadores financiaram sua construção. Gostou do conteúdo? Você sabia dessas informações? Deixa aqui seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau!